Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Então, estou aqui no meu quartinho, em Kanazawa, no meu apartamento em Kanazawa, e vou-vos só dar assim um round-up das atividades desta semana e falar-vos um bocadinho do mais que tenho para fazer aqui. Então, isto foi uma ótima ocasião para eu aprender imenso. Houve uma espécie de, como é que se chama? Sínodo, se calhar sínodo é um nome demasiado formal, mas um encontro, uma reunião de consultores de vários países diferentes. Escolheram Kanazawa porque Kanazawa é um destino que está a tentar promover-se, tanto dentro do Japão como para os exteriores, daí nós estarmos cá. Aproveitei para ver coisas que eu ainda não conhecia, como por exemplo esta parte da costa do Japão, aprendi muito, troquei impressões com muita gente. Então queria-vos aqui falar de uns assuntos que já estavam na minha cabeça e ao trocar impressões com outros consultores e com outros especialistas da área do património cultural e do turismo, como que limei as arestas e afinei a minha perspectiva sobre o assunto. E uma dessas coisas tem a ver com guias locais japoneses. Contratar ou não, se vale a pena só investir em intérpretes ou em guias certificados, da parte dos consumidores finais, que são os turistas, se eles têm acesso à informação ou não, como é que nós consultores podemos fazer-lhes chegar a informação, etc. e tal. Então, a maneira como os guias os intérpretes especializados na experiência de turismo aqui no Japão se formam é uma maneira muito específica, é a escola japonesa. Então, os guias intérpretes, por exemplo, em Portugal, não têm a mesma formação equivalente à dos guias intérpretes aqui no Japão e vice-versa. Os guias intérpretes aqui no Japão aprendem sobre os sítios que eles vão mostrar às pessoas, mas não aprendem a gerir grupos, a gerir pessoas ou a estar com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes perfis culturais. Os guias aqui no Japão, por mais certificados e de qualidade que eles tenham, eles têm informação muito mecânica, muito abrir o PDF e é aquilo que lá está, sobre os sítios que vos vão dar a ver. De maneira que a interação entre os clientes finais, que são vocês, que são as pessoas que querem fazer turismo e visitar o Japão, e estes guias, por melhor que seja a sua formação, é uma interação um bocado complicada. Então o que acontece é assim, vocês têm que contactar a agência destes guias, ou eles diretamente. Alguns deles estão em websites, plataformas como o Tour by Locals, outros têm páginas de internet, alguns têm blogs, alguns estão juntos associados a agências que os representam, etc. Há muitas maneiras diferentes de contactar estes profissionais. Vocês têm que lhes dizer o que é que vocês querem visitar à partida e têm que reservar isso com antecedência. Isso é logo o ponto número 1 da problemática do serviço. É que normalmente os visitantes não sabem o que querem visitar. Preferem falar com o especialista e dizer-lhes os interesses que têm e que o especialista lhes faça sugestões de o que visitar e o que fazer. Essa é outra coisa, eles só dão sugestões de visitar. Os guias intérpretes, os guias para turismo, aqui não têm a preparação de considerar a experiência de turismo como uma experiência multissensorial. É só ver este monumento, entrar naquele museu, etc. e tal. Eu penso muito na experiência da viagem como uma experiência também emocional, também sensorial, também afetiva. Tem diversas dimensões. Aqui no Japão eles não aprendem a fazer as coisas assim. Então, não são os guias intérpretes, não são os guias de turismo, não são as pessoas mais bem formadas e que podem interagir com vocês porque sabem línguas diferentes, não são essas pessoas que vos vão dizer: eu acho que se você tem este interesse deve visitar tal. Não, eles não vão fazer isso. E também não vão ser essas pessoas que vos vão dizer: olhe, e um workshop? Olhe, e estar na casa destas pessoas durante uma tarde? Olhe, e ir visitar aquela escola e fazer uma atividade pedagógica? Não, eles não pensam em diferentes dimensões e diferentes experiências para o viajante. Então, todos os consultores achamos que isto são aspectos muito limitativos, que perturbam muito a capacidade de atrair o consumidor, o cliente estrangeiro, e que diminuem muito a revenue que os japoneses podem obter da parte de turistas mais interessados e mais interessantes. Porque assim, por mais que o Japão se queixe que tem um turismo massificado, bacoco, etc., a verdade é que não está a atrair os outros turistas. Só está a atrair os turistas que querem fazer compras, querem ver 2 ou 3 pontos
instagramáveis que ficam bem na fotografia e that's it. E não é essa a qualidade, e não são essas as valências do turismo atualmente. Eu, em particular, estou muito focada em coisas como transformar positivamente as comunidades que se visitam, como fazer investimentos que são relevantes para consolidar a presença de população, a manutenção de artes tradicionais, experiências emocionais, como eu já disse, experiências práticas, a parte de fazer os workshops, e estar com guias locais, certificados, intérpretes que sabem falar línguas bem, pode ser importante, mas não é o mais importante. Mas aqui no Japão, eles consideram que só há um tipo de turismo, aquele turismo clássico até os anos 90, que já ninguém fala de património cultural e experiências de turismo assim na Europa há 20 anos, e aqui no Japão parece que está cristalizado. Lá porque os japoneses e o resto dos asiáticos fazem turismo assim, não quer dizer que isto esteja a funcionar para as audiências ocidentais, mas eles estão agarrados ao modelo e não vão mudar o modelo porque eles não mudam de fora, só quando eles acharem que têm que mudar. E é muito difícil para nós tentarmos explicar. Nós estamos a tentar vender, entre aspas, o destino Japão a pessoas que têm estes interesses e estas expectativas e respeitar o Japão. E o modelo que vocês têm não nos está a permitir fazer isso. Foi por isso que durante algum tempo, no início da reabertura do Japão pós-pandemia, com muitas aspas, porque aqui a pandemia ainda não passou, mas o Japão teve fechado durante muito tempo e depois voltou a abrir o turismo internacional, e numa primeira fase só era permitida a entrada de grupos organizados por agências de viagens que estivessem certificadas na Agência Nacional de Turismo do Japão. Nem sequer eram todas as agências de viagens do mundo. Eram agências de viagens que tivessem um representante no Japão dessa agência, e essa agência japonesa, que era representante da agência estrangeira no Japão, estava devidamente representada da JNTO, Japanese National Tourism Association. Durante algum tempo, os turistas estrangeiros só podiam entrar no Japão com esse modelo. Porquê? Porque o modelo japonês era alguém tem que ser responsável por estas pessoas, alguém tem que tomar contas destes grupos. Esse modelo não durou muito tempo, obviamente, as pessoas não aderiram, eles não desbloquearam o setor dessa maneira, e quando abriram as portas ao turismo, no sentido em que, ok, os turistas não japoneses podem entrar, desde que, e depois tem aquelas regras todas acerca das vacinações e dos testes de Covid e não sei o quê, pronto, tem regras, obviamente, tem a maneira de controlar as suas fronteiras, estão no seu direito, é o seu país, mas depois permitem às pessoas que andem aqui, no Japão, a fazerem as experiências mais ou menos que elas querem, desde que não desrespeitem a lei e façam nada proibido. Contudo, continuaram a ter os modelos de turismo anterior. Seria de esperar que houvesse algum impacto do ponto de vista da reconcepção, reconfiguração de uma área que está tão ligada com a arte, o património cultural, a identidade, a sustentabilidade de uma série de setores. Há coisas que só se produzem porque vão ser mais ou menos usufruídas como produto de entretenimento e já não são produzidas massivamente. Estou a pensar, por exemplo, nas sedas, nos kimonos vintage, nas tais experiências de vestir kimono, ou em toda a indústria das maiko e das geishas que usam artes tradicionais japonesas, e que se não houver clientes para essas indústrias, essas artes tradicionais japonesas morrem. Seria de esperar que eles se reconfigurassem e reinventassem para que esses setores tivessem sustentabilidade a longo prazo e eventualmente sobrevivessem a uma coisa parecida com o Covid, se voltasse a acontecer. Ou se os estrangeiros não voltassem todos, ou se os japoneses não decidissem fazer muito turismo. Mas não, os setores voltaram aos modelos anteriores. Continuamos a ter ali nas apresentações guias intérpretes, guias de turismo, guias especializados, etc., com modelos muito arcaicos. Modelos de microfone, chega ao monumento, explica monumento, autocarro, o monumento seguinte, sem a ideia de experiências, sem a ideia de workshops, sem a ideia de encontros com os locais, sem sequer a ideia de convivência com o grupo, normalmente não ficam no mesmo hotel,
não querem ter contacto com os grupos, há muita desumanização num setor que devia ser tão humano, num setor que devia ser tão sobre vamos partilhar a nossa experiência como seres humanos. Temos coisas diferentes, mas também temos coisas inerentemente humanas e, portanto, semelhantes. Num setor que eu acho que devia ser o mais possível sobre prazer, descoberta, busca, encontro, explorar limites, reconfigurar sistemas de pensamento, encontrar diferenças, ajustar expectativas, aprender, crescer. Pelo menos é assim que eu vejo esta área de atividade, esta dimensão da existência. O que eu vejo aqui no Japão é que funciona tudo ao contrário. É sobre cristalização de conceitos, é sobre fantasias de identidade. E quando eu uso isto, fantasias de identidade, eu sei que estou a articular um discurso das ciências sociais muito específico, porque foi aquele que eu utilizei nos meus estudos de doutoramento. E são fantasias da identidade que não fazem serviço nenhum aos próprios japoneses, porque os japoneses não se revêem nelas, mas ao mesmo tempo são essas fantasias da identidade que eles querem massivamente fazer entrar na cabeça das pessoas. E os turistas ocidentais são inteligentes, a maior parte deles já leu muito sobre o Japão e vê quando o que eles têm à frente é uma concepção disneylandesca da cultura japonesa e não a cultura japonesa original, e desinteressam-se ou acham que a experiência não foi verdadeiramente autêntica. Então há aqui muitos desafios. É um setor com muita capacidade, muito espaço para crescimento, que é a maneira positiva de dizer oh meu Deus. É um setor com muito espaço para crescimento. Não me parece que o que eles pagam aos consultores ocidentais para serem consultores se repercuta em nada. Acho que é meramente uma manobra de PR, de Public Relations, das empresas japonesas. Nós temos consultores estrangeiros e tal. Mas, na verdade, o que a gente diz entra por um ouvido e sabe do outro. Acho que eles não vão mudar os seus modelos. Mas está bem. Foi bom conhecer pessoas, trocar impressões e verificar que o melhor que eu tenho a fazer é continuar a trabalhar solo, continuar a trabalhar como consultora para os portugueses e para quem me quiser como consultora, porque o setor, a indústria, as empresas não têm abertura para se transformarem e vão continuar a fazer package tours todas iguais, viagens muito vazias de potencial de transformação e crescimento e impacto nas vossas vidas, e eu não quero ter nada a ver com essa maneira de estar no mundo. Não é a minha maneira de estar no mundo. Eu acho que se uma pessoa vier a uma viagem minha no Japão e terminar a viagem a chorar babirranho, sem saber muito bem se está preparada para voltar ou não, e a ter consciência de que vai levar semanas ou meses a processar tudo aquilo que lhe aconteceu, esse é o meu objetivo. Aí eu tenho sentido de accomplishment. Estão a perceber? Eu não estou aqui para vos fazer passear, estou aqui para mudar as vossas vidas. Esse é a minha baseline. Portanto, não vou trabalhar com produtos standardizados e packages, bacocas. E se isso requerer mais desafios, requer mais desafios. De vez em quando tenho que aceitar alguns trabalhos de consultoria para empresas japonesas, porque tenho, mas não vou trabalhar dessa maneira. Portanto, pronto, foi bom partilhar com vocês. Espero que vocês continuem a seguir as coisas que estão aqui no canal, as redes sociais, que falem comigo quando tiverem dúvidas sobre o que ver e como estar no Japão e respeitar a cultura japonesa. Eu vou aguentar-me aqui neste apartamento mais alguns dias por causa de trabalho e depois vou recomeçar um percurso com um grupo. Portanto, se for possível, também vou filmar algumas dessas experiências, respeitando a privacidade das pessoas, e partilhar aqui no canal. E depois vai haver um período a partir de maio em que vou estar em Portugal, e aí já posso falar mais presencialmente ou até online com vocês em Portugal, a pensar já na season do verão e outono no Japão, que também vou estar cá nessa altura. Portanto, ando para trás e para a frente. A onda é redonda, por isso que é bom, a gente pode andar à volta. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.